Vocês conhecem a palavra mediocridade? Medíocre. Normalmente, quando você escuta essa palavra, você já sente um peso negativo sendo carregado junto com ela. Assim, tal coisa medíocre. Você fica com uma impressão ruim daquilo. Mas não, medíocre não é uma coisa ruim. Medíocre é exatamente coisa na média. Só que isso não necessariamente significa que uma coisa medíocre é essencialmente melhor do que uma coisa ruim. Porque às vezes, quando você vê, você consome alguma coisa ruim, você fica puto com aquilo, você fica, caralho, isso horrível que eu acabei de ver. Meu Deus do céu, o que eu fui perder meu tempo? Se você sente coisas com aquilo, você dá uma risada, você fala, meu Deus, você fica apagaiada, é isso que eu tô vendo, entendeu? Você pode se divertir com uma coisa ruim. Agora, uma coisa medíocre, é muito mais difícil você se divertir com uma coisa medíocre, exatamente porque, por ela estar na média, ela não gera tantas coisas negativas em você. Às vezes ela vai gerar que você fique tipo um xoxo, capenga, tipo, leitura tediosa. Eu vou perder meu tempo, entendeu? Não é necessariamente ruim, mas com um gosto tão, sei lá, entendeu? Eu sei como uma coisa me fala, meu Deus do céu, comida horrorosa. Ou você come um chuchu e você fala, tá, não senti gosto de nada, porque eu coloquei isso na minha boca, entendeu? Coisa ruim, você fala, meu Deus do céu, provei uma coisa horrível. E a coisa xoxa, você fala, nem lembra que você provou de tão xoxo que é. E nós vamos falar exatamente aqui, neste vídeo, sobre mediocridade com Mulher Maravilha Sangue. Escrita pelo Sr. Brian Azzarello, desenhada nos capítulos 1 ao 4 pelo Sr. Cliff Chiang, a maioria das capas também dele, e depois é desenhada pelo Tony Atkins. Quando eu estava gravando pela primeira vez, eu não sabia se o Tony Atkins era artista, no sentido de ter feito a arte final, ter finalizado, ou ter só feito os traços do desenho ou colorido. Mas aí eu descobri que o arte finalista é um senhor chamado Dan Green e um senhor chamado Matthew Wilson é o colorista. Então, mandando meu salve para o senhor Matthew Wilson, caso você veja esse vídeo, senhor Matthew. As cores desses vídeos são uma das melhores coisas dele. Porque assim, como eu falei, na época, quem leu isso daqui, principalmente, se você foi mulher e você leu isso daqui em 2011, eu imagino que você vai ficar muito puta da vida. Porque esse gibi é quase, na época, eu imagino que esse gibi tenha sido muito revoltante. É quase uma ofensa a toda a luta do feminismo, entendeu? Hoje em dia, eu olho e só falo, cara, que decisão xoxa, que decisão. Tipo, não foi uma boa decisão. Mas na época deve ter sido muito ofensivo, porque provavelmente foi mesmo muito ofensivo. É o que eu falei, eu não estava lá quando. Eu não estava lá ativamente lendo os bichos quando os 952 surgiram e eu. Realmente tem gente que fala bem disso daqui, dessa fase da Mulher Maravilha, do Brian Azzarello, mas normalmente não são fãs da Mulher Maravilha. Os fãs da Mulher Maravilha odeiam isso aqui. Assim, falando grosso modo, assim, se você é fã da Mulher Maravilha e gosta disso aqui, me desculpe, não queria te ofender, mas vamos falar agora sobre o conteúdo do gibi. Assim, 952, exército DC, toda aquela papagaiada acontecendo, oh meu Deus, vamos fazer 52 gibis ao mesmo tempo. E aqui na Mulher Maravilha a gente tem uns gibi muito xoxo, cara. A arte é a melhor coisa desse gibi. De longe, a arte é a melhor coisa desse gibi. Ele tem umas belíssimas, belíssimas capas. Deixa eu ver se eu acho uma aqui que é bacana. Tem uma que é umas cobras assim, é maneira. As capas normais também são bacanas. Essa capa aqui, ó. Essa capa aqui é legal. Essa capa aqui é legal. Ele tem outra capa dela contra os bichos da aqui. Essa capa aqui é legal. Capas boas dos bichos. E uma arte bacana. Fluida e tal. Tem a Mulher Maravilha tá bem. Não acho que o traje dela seja ruim. Tem um negócio um lance mais escuro, né? Um usar o dourado, mais assim, prateado, um assim, mais escuro, um negócio assim. Não acho isso ruim, acho o traje legal. Tem ela usando jaqueta, o que é muito legal. Mulher Maravilha de jaqueta, você está extremamente aprovada. Essa ficou muito bacana você escrita Mulher Maravilha. Mas
Agora indo pra história. É aquilo, né, cara? Tipo assim, vamos colocar o lance de que ela veio do barro. Só que não, ela não veio do barro. Porque a mãe dela achou um coroa muito do gostoso. E falou: Diana, infelizmente eu tive relações com o Zeus, Zeus ele é seu pai. Tive que esconder isso tudo. E é isso, entendeu? E eu fico realmente pensando assim, que o pessoal fala que, tipo, a maioria dos plots da Mulher Maravilha, das histórias da Mulher Maravilha tem um homem no centro. E aqui fica com muito, tipo, meu Deus, eu sumiu. Meu Deus, e tudo, tipo assim. Sei lá, cara. Eu admito que no finalzinho eu fiquei curioso pra saber qual é o destino da personagem que teoricamente é a personagem central na trama, que é a mulher que ela tá carregando um filho de Zeus. E aí, tanto, tipo, a esposa do Zeus tá tentando matar essa mulher a tudo que é custo, e aí descobre que a Mulher Maravilha também é filha do Zeus, e aí ela é muito ciumenta, ela faz coisas horríveis, porque ela é muito ciumenta. Ai, cara, que preguiça. Mas assim, não é uma leitura ruim, o que eu falei, né? Necessariamente ruim. Isso é, tipo, você fica questionando as decisões, você fica, cara, entendeu? Mas o que eu falei, o desenho é bonito. O desenho é bonito, a rodaria é legal, a Mulher Maravilha também, os criativos design e tal. Mas os personagens não curti muito, não. Não achei nada demais, assim. Poseidon é maneirinho. Poseidon, um bicho grandão, ele ser grandão, um bicho de água grandão. O Ares, não sei lá, o Hades, né? Nem tem muito o que falar sobre esse gibi, entendeu? Imagina que é isso, cara. A única coisa que eu fiquei realmente tipo, será que eu continuo lendo é pra saber se o que vai acontecer com a mulher. Não é só porque acaba, tipo, meu Deus, ela é sequestrada e tal. O que vai acontecer? E também tem umas, essa Mulher Maravilha e o Superman serem um casal, que eu acho muito esquisito. Eu- Muito esquisito. Não sei se foi tipo assim, se foi na revista da Liga. Não sei se é culpa do Geoff Jones ou do Brian Azzarello. Mas, enfim. É aquilo, né? 9,52. Se eu fosse dar uma nota pra esse filme, eu acho que eu daria uma nota, tipo, 6,035. Foi a nota que veio aqui na minha cabeça pra esse filme. Eu falei, ele só é bem duvidoso, mas ele é ruim. Ele só é bem duvidoso. Bem. Entendeu? Eu conseguia, ia ser ler, achar a porradaria maneira. E a Mulher Maravilha de jaqueta, ponto mais alto do gibi. Tem as capas bonitas. O desenho é muito legal. Mas é isso. 6,035 é a nota desse filme. E aí, vamos para os bem que eu acabei de ler, tem tipo assim, sei lá, no máximo 1 hora. Shin Zero, vou tentar fazer com que dê pra pegar o efeito de brilhinho, porque esse gibi, ele é estupidamente bonito. Eu não tô falando tipo, da arte, tá? Eu tô falando do gibi em si. Você vê a lombada, tem os brilhinhos metalizados, olha que bacana. Olha só que legal, olha os lombadeiros também. Até o Comic Zone é metalizado, mas enfim. E tem esse lance que eu achei bem bacana. Tipo, como é o primeiro de três, essa barrinha que vai enchendo, vai, tem no começo da história, tem aqui na frente também. A história em preto e branco, com exceção das cores dos personagens, das roupas que eles usam e tal, que faz a arte interna também ser extremamente bonita quando tem cores. Mas como eu falei, o trabalho gráfico é, tipo assim, maravilhoso. Você vê, tem orelha, a parte aqui é bacana, aqui atrás também é muito bonito. Ele vem com os cards, mas esse aqui não é meu. Esse aqui é do Arthur, um salve para Arthur, que me emprestou esse gibi pra ler. Aqui, a orelha, super bonito, explicando com uma timeline, mostrando as coisinhas, assim, um gibi, é um puta gibi bonito. Assim, um gibi muito, muito bonito. Teria, porque é bonito. Mas assim, eu não sou exatamente o maior fã de Power Rangers, Super Sentai, esse gênero. Mas eu não acho que isso daqui tenha o direito de se autodenominar um Super Sentai. Porque ele não é um gibi sobre Megazord, sobre Power Rangers, sobre os Kaijus, sobre luta com os Kaijus. Esse gibi,
ele é um gibi sobre gente frustrada. Ele é um gibi única e exclusivamente sobre pessoas muito frustradas com a vida. Jovens, especificamente. E isso me frustrou nos gibis, pra ser sincero, é meio irônico. O gibi de gente, ser sobre gente frustrada me deixou frustrado. Mas não é nem tipo, isso especificamente, porque parece que ele tinha. Que esses dois franceses eles pensaram, cara, a gente quer. A gente está sentindo os efeitos da modernidade. Não sei se na gente, em pessoas que a gente conhece, ou no mundo ao nosso redor, como é que a gente percebe isso. E talvez valha a pena contar uma história sobre isso, exatamente para tipo, apontar essas coisas, explicitar essas coisas, conversar sobre isso. Entendeu como fazer esse lançamento? Ali, Angoulême, todo aquele lance. Os franceses aparentemente se amarraram nisso aqui, que mostra que nenhum francês nunca bateu uma laje na vida, porque o título do vídeo provavelmente vai ser se os franceses batessem laje, esse gibi não precisaria existir. Eu acho que esse vai ser o título. Vai ser fazer uma carona assim, pra ver se o YouTube capta como tipo assim, aquelas thumbs automáticas dele. Mas enfim, o que eu fico com a impressão é que, tipo, eles queriam conversar sobre isso, conversar sobre modernidade, sobre sonhos, expectativas da juventude, sobre como não tem, não se tem uma perspectiva. E aí eles falaram, cara, e se a gente colocasse isso num gibi de Super Sentai? Por que não gibi? Porque a gente não tem orçamento pra fazer uma série. Se, a gente pudesse, a gente se isso aqui pudesse ser uma série e não um gibi, isso com certeza seria uma série e não um gibi. Eu falo isso, só que eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza. Não sei como é que eles usariam o uso das cores, que pra mim é a melhor coisa da arte interna, tipo assim, do gibi em si é o uso das cores. Não é exatamente criativo, como eu falei, é pontos muito específicos, mas eu acho que tem bons usos. Tipo assim, tem umas páginas. Ele tem alguns momentos que eu sinto que tipo, tem um excelente uso das cores. Tipo assim, não é aquela questão das roupas, mas é tipo. A gente tem. Cadê? Esse momento aqui. Que eu acho que as cores estão, tipo assim, o uso das cores aqui dentro é muito bonito, assim. Além de, tipo, tal. Se gosta dos personagens, tem. Pra sinalizar quando é. Tipo assim, esse personagem falando, tal personagem falando. Tudo bem, é um bom uso das cores, mas eu gosto quando tem essas páginas aqui, assim, entendeu? Isso daqui que eu achei o mais legal. Mas é como eu disse, eu acho que eles falaram, tá, gente, vamos, a gente tem, vamos fazer essa história um quadrinho. Eles pensaram a história e depois pensaram um quadrinho. Eu não tô falando que foi isso que aconteceu, mas é como se, lendo isso, é o que se parece. E aí, eles escolheram um gênero de Super Sentai porque seria muito bacana. Porque isso podia ser um gibi sobre garota mágica. Ia ser exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Como eu falei, não é um gibi sobre. Tipo assim, não é um gibi sobre, tipo assim, Super Sentai. Não, é um gibi sobre gente frustrada mesmo. A gente vai acompanhando esses personagens, a gente não leva também que eles são um grupo, mas esses personagens, cada um com as dificuldades da vida, assim. A única personagem que parece que está, tipo, minimamente bem é a que tá de amarelo, a nossa querida mãe de família. É a única que parece que tem, tipo, que vai para uma terapia. Mas tirando isso, são todas pessoas, tipo assim, diferentes classes sociais, passando por diferentes coisas, sem conseguir lidar com muitos dos problemas que não só a juventude traz, mas a gente pode perceber na nossa modernidade, sabe? E tentando, não é nem lidar com isso, eles só vão vivendo e vão vivendo. Tipo assim, a gente vai acompanhando, não a decadência, porque eles já estão lá embaixo, mas a gente vai acompanhando essa jornada para eles do fundo do poço. Tipo assim, não dá pra falar que é uma obra 100% imprevisível. Ele vai dando as pistas, como é que a gente vai seguir as coisas e tal. Mas os personagens eles são bacaninhas, assim, tipo. A mãe de família pra mim é mais bacana, o lance nome dela, do filho e tal. Eu achei que o protagonista, tipo assim, desde o começo, esse guri de verde, ele meio que é o protagonista. Esse guri completamente perturbado, apaixonado pela vizinha dele desde sempre. Se ele conversasse isso com outra pessoa, esse gibi não teria acontecido, nada desse gibi teria acontecido.
E o orgulho não bate bem. Ninguém bate bem porque todo mundo precisa de terapia. Por quê? Porque a vida é frustrante. Sim, a vida é frustrante. Mas, tipo, sei lá, você sente que esses são personagens que só estão mergulhados ali na tristeza, na melancolia. E eu imagino muito que depois, os outros volumes, isso vai ser melhor trabalhado. Tipo, não melhor trabalhado, mas isso vai para algum lugar. Porque aqui, como eu falei, a gente só vê vendo esses personagens cavando cada um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e cada vez cavando, 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 já no fundo do poço. E, sei lá, tipo, não vou falar que eu não gostei da leitura, mas é só que ele se vende como algo que ele não é, sabe? Bem, a falar sobre mobilização, sobre isso eu concordo. Só que, falar que são os Power Rangers, é só um gibi sobre os problemas da vida adulta. No mundo de hoje, os problemas que os jovens entrando na vida adulta têm no mundo de hoje. Porque o mundo não é um lugar, tipo assim, não é um lugar que dá para ter 100% de esperança. Entendeu? Essa, é isso que o gibi quer falar pra gente. E não um gibi tipo, esse mundo, super sentais acabaram. Mas eles não acabaram exatamente. Os caras vão se acabar. Porque agora os super sentais eles têm que se virar. Tipo assim, se fosse tipo, agora os super sentais. Não, essas pessoas começam a virar assim. Viram os super sentais exatamente depois que o programa já acabou. Entendeu? Então, sei lá. Como eu falei, a gente fica pensando, mas não do jeito bom, sabe? A gente fica pensando no por que as coisas, por que essas decisões são tomadas. É o que eu falei, não é como se fosse um sonho. Isso é, sei lá, deprimente, entendeu? Não é ruim, né? É meio deprimente, entendeu? Você lê, você não acaba com um gostinho legal, entendeu? Você fica só uma sessão de terapia. E o mundo melhor, entendeu? Não sei se terapia, mas era só um mundo melhor. Era só. Depois eu pego. Mas era só o fim do capitalismo, e aí nada disso estaria acontecendo. Mas é isso. Não tenho para falar no momento. Talvez, como eu falei, ali o Ultimate X-Men me encarando. Depois eu vou falar. Em algum vídeo futuro. Falar sobre isso daqui. Infelizmente não pude falar no vídeo de hoje. Eu gravei mais cedo. Mas vou fazer propaganda depois desse gibi aqui. Gibi de gente perturbada. Vou ter que pensar muito para falar sobre esse gibi aqui. Que isso aqui é um dos meus vídeos favoritos da vida. E é um gibi de gente perturbada. É um gibi que não faz bem. Só que a diferença é que você lê, você fica horrorizado, mas você fala, puta que pariu, que pedrada que eu acabei de ler. Esse filme aqui, ele é maravilhoso, ele é espetacular, sensacional. Diferente desses dois aqui. Um é, como eu falei, em 2011 isso daqui seria ofensivo. Isso daqui é um desserviço ao feminismo. E esse daqui, ele é um desserviço à atual. Brincadeira, não tô falando de serviço como se fosse uma parada muito horrível, não, mas só que, cara, sei lá, meu veredito. Esse aqui é um 6,35, esse aqui é melhor do que o Mulher Maravilha. Então ele é um 6,72. É isso, 6,62 é a nota desse filme. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Fiquem com Macaco Luffy.